Olá, amigos. O Campeonato Brasileiro deu uma funilada agora na luta pelo título. Essa 26ª rodada que passou nesse último fim de semana, começou no meio da semana passada, reduziu a 3 times a luta pelo título brasileiro. Eu diria que Internacional, Palmeiras, Grêmio, Santos, Fluminense, embora tenham possibilidades matemáticas, estão ali na casa de 1, 2, no máximo 3%, dependendo de quem calculou. Dos 3 que eu sempre confiro, né? O Gaúcho Infobola, o Paulista Chance de Gol e o Mineiro Probabilidades do Futebol do Departamento de Matemática do UFMG. Então, a briga está restrita a esses 3 times, com 2 deles mais fortes agora. O São Paulo e o Flamengo. O Atlético perdeu terreno, mas ainda tem alguma chance ali. Ele sonha, só joga essa competição também, não enfrenta nenhum dos dois concorrentes diretos aí, vai ter que torcer para o tropeço deles. Que pode acontecer. Né? Pode acontecer. Então o Atlético está no sonho. Então eu fiz aquele cálculo que eu sempre faço toda segunda-feira. Fui lá vasculhar, olhar as tabelas, os próximos jogos, tudo, e as chances de cada um. Vamos lá. Segundo o Infobola, o Gaúcho, né, o São Paulo tem 65% de chance de ser campeão. 65%. O Flamengo tem 23%, porque agora é vice-líder. E o Atlético Mineiro tem 6%. Meia dúzia. Para o chance de gol, o São Paulo está com 77,1%. O Flamengo com 11,3%. E o Atlético com 5%. Para o FMG, Departamento de Matemática, o São Paulo 62,3%. Flamengo 22,6% e Atlético 7,6%. A chance do Atlético é muito menor do que a dos outros, porque ele perdeu o terreno aí. Ele não aproveitou aquele momento em que ele estava ele sozinho com uma competição só e os outros não. Até outro dia o Flamengo ainda estava em outras disputas, mas foi eliminado de 2 competições aí. Copa do Brasil para o São Paulo, Libertadores pelo Racing. O São Paulo ainda está na Copa do Brasil, começa a disputar este meio de semana uma semifinal com o Grêmio, em 2 jogos, disputando um título inédito. A chance dele está no tropeço do São Paulo aí. E tem um outro detalhe aí. O São Paulo é o favorito pelos números, está aqui. Ele é mais do dobro do que o Flamengo em 2 desses institutos aí, e 5 ou 6 vezes mais do que no chance de gol. Né? Mas tem essa competição aí para 2 quartas-feiras para se embrenhar com o Grêmio aí. Pode dividir um pouco a atenção. O Flamengo tem uma vantagem ali sobre os demais, que ele tem um jogo a menos. Ele tem 25 jogos e não 26 como o São Paulo e o Atlético. É um jogo, mas é um jogo com o Grêmio. Em Grêmio, na Arena Grêmio, dia 28 de janeiro. Ele vai ter que ganhar esse jogo. Se ele ganhar esse jogo, dependendo da circunstância, ele pode reduzir a diferença para o São Paulo para 2 pontos. Para 2 pontos. O que não deixa o São Paulo muito folgado, apesar da vantagem. Porque na última rodada, olha que coincidência, a última rodada do Brasileiro, dia 24 de fevereiro, o que programa? Para o Morumbi, São Paulo e Flamengo. Tudo bem, o São Paulo ganhou 3 vezes do Flamengo esse ano, com autoridade, goleando 2 delas, uma no Maracanã, por 4-1, né? Outra foi 3-0 aqui em São Paulo, e ganhou por 2-1 lá na Copa do Brasil, no primeiro jogo lá, no Maracanã também. Na estreia do Rogério Ceni, inclusive. Então ganhou 3 vezes. Mas vai ter que ganhar a 4ª. Pode ser que tenha que ganhar. Ou jogando pelo empate. E o Flamengo, tendo uma competição só, podendo se preparar, treinar, tem o melhor elenco do país. Ainda tem. Provou isso na vitória sobre o Bahia, em que com 10 conseguiu buscar. Por causa da qualidade dos seus jogadores. Entra o Pedro do banco, sai um Pedro e resolve o jogo. Entra o Vitinho e resolve o jogo. Então tem jogadores para isso. Então, os outros nem tanto assim. O Atlético está na briga porque está ali, 6%, 5%, 7,6%. A chance é menos de 10%. Ele bobeou muito no momento que teve folgado. É verdade que foi atingido pelo surto do coronavírus. O jeito intenso com que o Atlético joga, aquele jogo sufocante, talvez ele tenha sentido mais do que os outros isso. Mais do que o Flamengo, por exemplo. O Flamengo também teve um surto. Jogou com um time todo de garoto, com o Palmeiras aqui em São Paulo, conseguiu empatar. E conseguiu ganhar os jogos seguintes enquanto os outros se recuperavam e os garotos foram dando conta do recado.
O Atlético não teve essa chance mesmo, porque fisicamente ele sentiu mais, pelo estilo de jogo que o Sampaoli emprega. Os outros não são tão vertiginosos assim, embora sejam times ofensivos de fazer muito gol. São os 3 melhores ataques do campeonato. Curiosamente, são os 3 melhores ataques do campeonato. O Flamengo agora é o primeiro, o São Paulo é o segundo, o Atlético em terceiro. Então ele sentiu mais que os outros, talvez pelo jeito do Sampaoli, aquele jeito alucinante de jogar. Isso pesou mais. É um elemento que pode decidir. O São Paulo está escapando por enquanto. Só o Tietchan teve coronavírus lá atrás. O Tietchan que hoje é um reserva de luxo. Entra bem nos últimos jogos, como contra o Atlético. Foi um jogo direto ali, que o Atlético podia reduzir para 1 ponto a diferença entre ele e o São Paulo. Não, permitiu que fosse para 7, ao perder de 3-0. Jogando muito mal, muito mal. Então essa briga vai ficar muito interessante e nós já vamos poder pegar uma degustação dela no sábado, porque os 3 vão jogar no sábado. Os 3 vão jogar no sábado pela 27ª rodada. Só um deles vai jogar em casa. Só o Galo, que joga mais cedo, inclusive. 17 horas com o Coritiba. O Coritiba está virtualmente rebaixado. É o time com mais chance de ser rebaixado de todos eles. Né? Então o Atlético está com a faca e o queijo aí para ganhar e dar uma pressionadinha nos outros. Dar uma pressionadinha ali. Né? Isso às 17 horas. Mal termina o jogo do Atlético, às 19 horas tem Fortaleza e Flamengo. O Rogério Ceni enfrentando o ex-time, time que ele montou, um time que vem caindo um pouco pelas tabelas, está um pouco brigando contra o rebaixamento agora, o time deu uma queda, o Marcelo Chamusca já está a perigo, o treinador substituto do Rogério, que foi tirado do Cuiabá, já está a perigo ali, ainda mais que vem de perder um clássico para o Ceará por 2-0, o Ceará já virtualmente escapou da chance de rebaixamento. E às 21 horas, Fluminense e São Paulo, jogo no Maracanã. O Fluminense fazia bons jogos no Maracanã, mas já perdeu as últimas 2 partidas, já deu uma arrefecida aí, a saída do Odair Hellmann pesou no elenco, sentiu nitidamente, o Marcão ainda não conseguiu emplacar. E o São Paulo é mais time, mas como é que vai estar esse São Paulo nesse jogo, com 2 jogos, um Grêmio encavalados, um antes e um depois, pela semifinal da Copa do Brasil, e eles tentando um título inédito. Dependendo do primeiro jogo, pode ser que o Fernando Diniz se veja obrigado a poupar jogadores. Então é uma préviazinha aí desse duelo triplo aí pelo título brasileiro. O São Paulo ainda está com mais chance, o Flamengo tem uma chance considerável por ter um jogo a menos e ganhando esse jogo a menos por ter um embate direto com o São Paulo, talvez até decidindo o título. Quem sabe nos proporciona isso a tabela na última rodada, uma decisão, uma final dentro da última rodada? Pode ser. E o Atlético esperando um tropeço dos 2 concorrentes aí. Situação mais difícil do Galo, mas não custa sonhar também, não é isso? É isso aí, meus amigos. Fique com a gente. Aquele abraço.